noite, bem-vindos mais uma vez à Casa dos Grandes aqui na RTV. Temos mais uma jornada da Liga para comentar. Como sempre tenho o Pedro Camões, olá Pedro, boa noite, pelo Porto. Paulo Falcão, pelo Sporting, parece que acabou a onda das vitórias, já falámos sobre isso. E o Vítor Silva, que, enfim, tem uma jornada, penso eu, positiva, não é? Passar em Braga não é assim muito fácil. Verdade ou não? É verdade. É verdade. Passar em Braga sempre um campo dos mais difíceis do campeonato. Foi, digamos, uma prova, um teste de fogo, digamos. Principalmente para um treinador que nunca lá tinha ganho. Acho que foi uma grande vitória. Uma grande vitória. Já vamos falar se foi uma vitória grande, não foi robusta pelo menos. Contudo, como estamos com o de regresso ao Dragão, como podem ver no fundo, iria começar a dar esse privilégio. Por começar aqui com o Pedro, que vem de uma vitória folgada, penso que talvez a mais folgada da época, não é? Sim, já tínhamos ganho 5-0 ao Marítimo em casa. Para mim foi das melhores exibições que fizemos. Digamos, foi fácil, foi simples, houve muito mérito, muito Porto, pouco Gil Vicente. Muito Porto, os números dizem, temos 80%, perto de 80% de posse de bola, uma quantidade enorme de remates, de ataques. Na primeira parte, o Gil Vicente nem sequer conseguiu chegar praticamente à área do Porto. Foi uma boa vitória, um bom jogo, bem conseguido. Uma prova que o Porto está forte, a reagir depois daquela vitória do Benfica em Braga. Acho que foi a melhor resposta. A expulsão do central do Gil Vicente, digamos, ajudou um bocadinho a essa, sim, digamos, esse festim de golos, ou não? Ao festim de golos, acho que não. Condicionou claramente o Gil Vicente estava a tentar dar um pouco de si e isso condicionou, logicamente. Os golos foram aparecendo naturalmente. O Porto, como eu disse, o Porto jogou muito bem, o Porto fez transições ótimas, o Montinho voltou a encher o campo. Acho que no campeonato da Norte Artística chegamos um pouco perto do Benfica. Achas que este Porto é uma equipa, digamos, apenas com uma parte em pleno e outra para ir gerindo, outras a ver uma equipa que não aguenta bem os 90 minutos? Digamos, já há um Porto da primeira e há um Porto sempre um Porto da segunda. O Porto nesta altura tem que Concordas com esta análise? Nesta altura tem que gerir esforços, porque está em mais competições e aproxima-se um calendário terrível. O Porto vai ter que gerir os esforços. Não pode pressionar alto. Achas que é uma questão de gestão? Nas duas sim, claramente. O Porto carregou mais na primeira parte, fez uma pressão mais alta, na segunda parte recuou um bocadinho. Permitiu ao Gil Vicente trocar mais um bocado a bola no meio campo, mas mesmo assim igual a si próprio sempre. Tu continuas a ver que digamos, esta liga vai ser um tac-a-tac Porto-Benfica? Sim, até ao final? Equilibradíssima. A tendência vai ser essa de equilíbrio durante os próximos anos, mas o Porto, quando passa para a frente nesta altura, raramente deixa fugir essa hipótese. Achas que a questão do título vai ser discutida entre os dois ou haverá aqui, como acho que só o erro foi o Jesus que disse, outras equipas exteriores que podem roubar pontos? O Braga podia ter roubado pontos ao Benfica, mas passando este teste também e tirando o Porto Benfica no Dragão, acho que só mesmo se uma das duas equipes tiver uma noite muito má, porque dificilmente, a diferença é muito grande do Porto e do Benfica para os restantes equipes, muito grandes. Então, quer dizer, digamos, perspectiva-se um Porto Benfica a decidir o título? Poderá andar ali perto. Se não houver uma noite má dos dois, eu penso que poderá andar ali perto. E aí penso que o Porto tem uma vantagem. Vítor, passava para ti. Este Porto já começa a assustar ou não te escola? Não. O Benfica tinha um calendário pior que o Porto nesta altura. Tinha e tem. O calendário do Porto é muito mais fácil, tem jogos mais acessíveis. Porque o Benfica já foi ao Sporting, ao Valado, já foi a Braga. Em contrapartida, só falta vir ao Dragão. Em contrapartida, o Porto também já foi ao Braga, já foi à Luz. Pois, já foi ao Braga e já foi à Luz, pois também não é por aí. Não é por aí. Nós já fizemos 2 jogos com o Braga, vocês não só fizeram um. Sim. Pois, mas o outro depois será no Dragão também. Sim, e se calhar o jogo com o maior peso é esse do Dragão. O problema não é nenhum, mas a partida será mais fácil, pensou. A história diz que é problema. Não vejo qualquer problema de jogar no Dragão, tirando os árbitros. A história. Acho que o tamanho do campo é o mesmo, a assistência agora é pouca. Então, não vejo qualquer problema. Achas que é indiferente o Porto jogar em casa ou fora com o Braga? Eu acho que sim. Aliás, o caso do Benfica. O Benfica normalmente faz melhores jogos fora que em casa.
já há uns anos, Mas, para cá Vitor, tem feito bons jogos fora. Nos encontros, digamos, com os clubes digamos, de cima, que lutam pelo título, como o Braga, o Sporting... Posso dar o exemplo do ano passado. Tivemos empatar 2-2 ao Dragão e perdemos. Sim, Houve coisas estranhas no jogo, mas perdemos em casa. Desde que o Estádio do Dragão existe, desde 2003, que eu me lembro, o Benfica só ganhou 2 vezes no Estádio do Dragão. E das 2 vezes que ganhou, as estatísticas valem o que valem aliás, e também te posso dizer porque é que isso acontece, se calhar, não é? Se quiseres discutir isso profundamente. O Benfica é mais fraco a jogar no Dragão, por exemplo, o Porto é mais do que o Porto já não é. Isso, acho que os números demonstram isso, claramente. Sim, mas há outros fatores. Por falar noutros fatores, como o clima, ias falar do clima. Exatamente. Mas por acaso, por falar em fatores... E há outro que agora está bem pior, que é a relva também. Ia-te perguntar o seguinte, ao Pedro, falando do Porto, que tem a ver com o seguinte, havendo um equilíbrio tão grande entre Porto e Benfica, não te parece que a pressão vai cair toda em cima da arbitragem? Um não descola, o outro não descola, e então vai começar a haver aí aquelas jogadas de bastidores, por vezes também se decide títulos, nestes duelos equilibrados, não te parece que isso possa acontecer? Existem certos se é que já não está a que acontecer. condicionam. A gente sabe, o futebol não é uma ciência, não é, exata, então depende destes fatores, um deles a arbitragem, que deve ser um dos principais. E que vocês têm impressionado bastante ultimamente, não é? Não vejo onde, não? Porque não. Eu só ouço o Vítor Pereira a falar de arbitragem. Em relação ao Benfica não tenho visto. Antes do jogo de vocês irem à Luz, ele da semana antes, todos os dias falou na arbitragem, para já estar atentos e não sei o quê. Isto é uma forma de pressão. Exatamente. Também não interessa muito aos árbitros deixar as equipas distanciarem-se muito na primeira volta, que é para na segunda volta, se as equipas estiverem mais próximas uma da outra, poderem receber cachês de vender mais. Eu não me acredito. Se houver um grande distanciamento, depois não ganham dinheiro, já não precisam de pagar para ganhar. Depois não há fruta. Depois não há fruta, nem quer dizer. Então os árbitros para ti são uma espécie de malvados. Infelizmente são o elo mais fraco. Infelizmente são o elo mais fraco e até hoje continuam. Mais fraco? São os que menos dignificam a profissão que têm, não é? Porque infelizmente hoje o futebol em Portugal, eu francamente não acompanho diariamente ou como acompanho campeonatos de outros países, mas vejo resumos e vejo já alguns jogos, a arbitragem é completamente diferente, ok? Em Portugal temos esta sina de levar com este complô da arbitragem, que também está muito enraizado, de tal forma que é como a reforma do Estado na administração. Mas também não temos a sina de mandar para cima dos árbitros os nossos próprios, para esconder os nossos próprios erros, se calhar ou utilizar a arbitragem como se calhar 15-20% das críticas se calhar deviam ser feitas, claro, até agiu 15-20%? Sim, os 80% claramente que os árbitros são facciosos. Ainda este fim de semana, e o Porto com o Setúbal, assistimos a arbitragens habilidosas, quer dizer, que é inadmissível. Já agora o que é que tu viste então? Vejo, por exemplo, o penalti do Porto ao início do jogo com o Setúbal, que aquilo não é penalti nenhum, não é? Eu não vejo nenhuma perna a bater no jogador de Varela, não vejo nenhum braço a deitar o Varela ao chão, vejo-se um jogador a correr com o Varela, a fazer encosto de ombro, e o Varela sente o encosto, manda-se para o chão, ao lado tem outro jogador, o que é isto? Pensa o árbitro, isto é ótimo para dizer que foi ensanduichado. Penalti. Estás a falar do melhor no início do jogo. E estamos a falar do melhor árbitro do mundo. Eu acho que é um penalti que não deixa de... Isto é inadmissível. Como hoje vimos o Porto com o Gil Vicente, não é? Que na primeira parte o jogador do Gil Vicente isola-se, é carregado pelo Alexandro, que toca na bola realmente, mas primeiro toca na barriga da perna do jogador do Gil Vicente. Falta claríssima, eu ainda fiquei na dúvida se o árbitro ia dar vermelho, se bem, este não vai dar vermelho ao Porto, não é preciso mais jogar em casa, o Porto tem que ganhar, o Benfica ganhou, isto não é hipótese, menos o amarelo vai ter que levar. E o árbitro marca canto. Se fosse o Sporting, era expulso logo na hora. Era. Como o Sporting, com o Guimarães, o Bolarros marca um golo. Porquê? Rui, porque os árbitros tendem para quem os consegue controlar, não é? Isto é tudo uma máfia. O Porto controla os árbitros? Claro que controla, sempre controlou. Estou-me a questionar, eu não sei. Sempre controlou. Basta a gente analisar a comunicação social do dia seguinte e ver... Está assim tão controlado isto?
Não está nada controlado. Não está como estava há 30 anos ou há 20. Agora é mais soft. Tens a dar distraído. Eu penso que os árbitros, isto deve ser opinião unânime amanhã na comunicação social, neste fim de semana, o lance mais polémico e que toda a gente viu foi o penalti do Joãozinho no jogo do Sporting do Guimarães. Estás a ver? Eu olho para esse lance, não vejo o Joãozinho a carregar. Não vejo o Joãozinho a carregar. Não vejo o Joãozinho a carregar. Mas até dou de barato. Não, mas em relação aos até dou de barato. O Varela é claramente penalti, não é só um jogador, são dois. Olha, mas primeiro idade ele. Eu sei que nós somos adeptos do clube e às vezes, infelizmente, pá, não conseguimos controlar. Somos facciosos, olhamos para o nosso clube com aqueles olhos, se fosse do outro, não olhávamos. Eu sugiro que olhes para o lance e pintes o Varela de vermelho e branco ou de verde e branco. E diz assim, que não é nada penalti. Ele sentiu a carga, atirou-se para o chão, foi contra o outro e o ato marcou penalti. É exatamente esta história. Mas tu fazes essa ressalva. Eu não devia estar a tirar o lugar ao Hulk. Se tu fazes essa ressalva, que tendo a camisola verde vestida, vês a verde, isto por um lado já tira muita credibilidade àquilo que estás a próprio afirmar, porque estás a ver a verde. Não é assim. Estou a dizer para eles conseguirem ver o lance como deve ser visto. Não, mas como tu vês, mas é que tu vais já a ver coisas que também vai ser dessa forma. Rui, mas eu baseio-me. Os óculos são verdes. Rui, mas ainda agora o Pedro disse o lance do Joãozinho. Eu dou de barato. Para mim não é penalti, mas até dou de barato. Pá, se calhar até foi. A mim pareceu-me que não foi. Mas até admito que foi. Agora, o Varela não é penalti. O Bolarros marca o gol, está em linha. Marca o gol do árbitro, não pode ser isto, o Sport tem que sofrer até ao fim, porque não é normal o Sport marcar logo agora, ainda tem que sofrer mais um bocadinho para começar a ganhar os jogos cedo, não é? Não pode ser. Para o Sport isto é tudo isto para uns é para o confiante, para outros é para o com manteiga. Estás a falar desde que a equipa pode jogar a bola com a mão dentária em 3 jogos seguidos e os árbitros não marcam. E depois não vale a pena estar aqui a discutir. Desculpa só fazer esta observação, mas estás a falar do caso do Varela, do penalti de Setúbal, em que para mim é um penalti claro também, estás a ver? É a minha opinião. Por isso, quer dizer, para mim não é. Para mim é isto não há unanimismo. Tens um lance. Há donos da verdade. Tens um lance hoje no jogo contra o Gil Vicente, do Alexandro, que julgo que foi o exemplo não é feliz. César Peixoto, que vai de ombro a ombro com ele. Sim. Ainda é mais duro do que foi o lance do Varela, e o árbitro não marca nada. Eu não acho. Há aqui uma coisa. Também era penalti. Há aqui uma coisa que é certa. O Varela na perna. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Esse lance do Varela, se fosse na área contrária, não era marcado. Claro que não. Mas isso é outra coisa diferente, Vitor. Não marca, mas não pode haver dualidade de critérios. Ou é ou não é. Mas a dualidade de critérios mete-se nesta forma. O Porto e o Benfica, provavelmente o Sporting terá alguma razão de queixa, são os que dominam mais, portanto são os mais beneficiados, em prejuízo dos outros todos. Exatamente, não há dúvida. Neste momento é. Se não há dúvida, se eles têm mais poder. Eu não acho que o Benfica tenha já a ser beneficiado. Eu não estou a dizer neste aliás, momento, são sempre. Ainda a semana passada, com o Moreirense, o Benfica estava a ganhar um 0. Mas a verdadeira aos jogadores do Moreirense, que levanta a mão e dá a mão dentária, o árbitro não marcou. Se calhar o Sporting não é tão levado a sério neste momento. A verdadeira roubalheira vai começar agora, na segunda volta do campeonato, para ver quem é que vai ser campeão. Por isso é que eu pergunto. Vamos esperar para ver. Daí a minha questão, havendo este equilíbrio, vai ter que haver um desequilíbrio. Claro. No equilíbrio desportivo está a ser desequilibrado no outro lado qualquer. Vai ser como o ano passado. Então, isso viu-se já o ano passado. Não aconteceu um pouco isso. No ano passado aconteceu. Aconteceu? Desculpa lá, o ano passado o Benfica leva 5 pontos de avanço. É roubado em Guimarães, é roubado na Académica e depois é roubado em casa, logo de seguida, com um gol em fora de jogo deles que não existe. O que é isto? Não é manobra? Pois não sei. Eu só tenho tiram-nos 9 pontos praticamente. O Porto só tem que rezar para não ter nenhum jogo arbitrado pelo Bruno Paixão, se não está extremado. Não, o Bruno Paixão está isento. Não ganha esse jogo, então não tens hipótese. Depois vocês fizeram ao homem, quer dizer... Claramente, o Benfica sempre perde, o Vitória numeroso. Aliás, o único jogo que eu vi que o Benfica perdeu e não foi roubado. Eu vejo não houve penaltis contra o Porto esta época ainda, pois não. Contra? Sim. Quer dizer, houve vários, não foram marcados. Não foram marcados. A favor sim. Que é curioso. A favor tem 3, o Benfica tem 7 a favor. Também é curioso. Não, mas é assim, isso é fácil de explicar. Mas explica. Por causa do teor atacante do Benfica, que é muito maior que o Porto. O Porto não tem nenhum, também é fácil de explicar. O Porto não tem nenhum marcado. Mas assim, contra?
Não, é fácil explicar que é. 3 jogos seguidos a dar Não mão dentro da área não houve um fazemos penalti. Não fazemos Ai penalti. não? Está bem. Olha, só quanto ao Braga tiveste 2 logo. Vocês têm 7 penaltis ou 8. Não, estamos a falar quantos. Vocês é quem é tudo penalti. Bom, fica aqui a ideia que passa é que realmente o Porto domina isto tudo. É uma conspiração. Essa ideia não pode ficar porque aqui No essa final ideia são é os nossos fácil de campeões, isso é que esclarecer. interessa. Não sei se vai Se ser campeão. fizeres uma análise dos últimos 20 ou 30 anos do nosso futebol, a equipa que tem ganho constantemente, com certeza é a equipa que é beneficiada, porque o Benfica não pode ser beneficiado para ficar terceiro ou quarto. Isso quer dizer que se o Beneficiado Benfica tivesse a é ganhar, quem o fica em Benfica era primeiro. beneficiado. Não é? Olha, eu acho que o não. campeonato a 20 pontos do Benfica, está segundo. Claro. Eu não estou a dizer que são todos, estou a fazer uma análise aos últimos Também, anos do quer dizer, futebol. Oh Rui, isto depois Mas também se quiseres ver funciona. assim eu pela- Isto depois também funciona quase como o Porto hoje, por exemplo. Se o jogador do Porto tivesse sido expulso, quando o Porto estava a ganhar 1-0, se tivesse sido expulso, o Porto não dava 5. Não, Se o não Sporting, sei, se o não Sporting sei. tivesse o gol do Bolarus tivesse sido validado, o Sporting se Sim, calhar por tinha ganho. acaso para mim o Percebes? golo é mal anulado também. ao Sporting. Percebes? Ou seja, estas pequenas Coisas nuances que são habilidades, são habilidades, alteram- são e depois habilidades, para ti são são as habilidades habilidades. dos árbitros e depois alteram a visão que nós olhamos. O gol do Bola Russa é em linha Quem aquele não viu o mesmo. jogo disse este homem é maluco, No está aqui a limite, dizer no que o limite, Porto Vitor. hoje foi beneficiado, ganhou 5-0. Pedro, não há limites. Se calhar se não há tivesse limites. uma arbitragem mais As leis correta, não tinha- são até podia claras. ter ganho. As leis são claras. Em caso de dúvida, Basta um pé atrás. em do caso linha de para dúvida, já. Não. o juiz de linha, quando marca, não pode ter dúvidas. Se tiver dúvidas, tem que favorecer quem ataca e não quem defende. Ao contrário do que aconteceu na Luz. com o Estás a Porto, não é? perceber? Ao contrário do que aconteceu depois- na Luz. e não é? depois o Porquê? jogo- e Porquê? depois o Porque os fora de jogo mal assinalados do Porto beneficiaram foi a defesa, não foi o E ataque. depois o Mas jogo. que fora de E jogo. nem era em dúvida, eram atrás. Mas não foi golos, foi não. Isso é muito. E depois as Não foi equipas golos, entram estamos já. a falar de um lance que é um Mas gol. podiam dar Estamos gol. a falar de coisas Não dá. E as diferentes. equipas entram já. Vocês, é assim, vocês estão aqui, quer dizer, estamos aqui a falar só de arbitragens Não. e a conversa na volta. Não, deixa-me só fazer Tu tens parênteses. dúvidas? Não, não Deixa-me deixo, fazer- não deixo, não Tens deixo, dúvidas? não tenho dúvidas, não tenho Tens dúvidas. dúvidas que o Porto tinha que ganhar o jogo contra o Setúbal? Eu não tenho dúvidas dúvidas, nenhumas. nem tenho dúvidas, nem tenho certezas, não sei. Tinha dúvidas Agora, nenhumas. também não tenho que ter. Agora, na tua opinião, e já que a arbitragem é assim tão má, o que é que tu farias para mudar o estado de situação? Olha, fazia uma coisa muito Ser simples. uma classe... Fazia uma coisa muito simples. Diz. Eles estão lá, estão a ser remunerados, acham que estão a ser mal remunerados. Sim senhora, vamos discutir um nível de remuneração para só arbitrarem. A serem profissionais, ok? És árbitro, tens a responsabilidade de arbitrar, tens a responsabilidade de poder Achas que criticar. sendo profissionais não existe... Não, calma, não, isso, só isso não chegava. Então, só isso não chegava. então. E depois haver uma tabela. E Haver uma tabela acabar com os tinha que ser observadores. criada. Tinha que ser criada. Eu até prescindia. Os observadores seriam esses. Se calhar, os observadores é que fazem subir os árbitros exato. maus. Mas eu fazia uma tabela que ao final de X erros crassos que fossem unânimes perante um painel isento, o árbitro descesse de nível. E eles diziam assim: o que é que vale mais a mim? Estar aqui a ganhar um bom dinheirinho, fazer o que eu gosto e ser profissional, ou estar a favorecer este ou aquele? Os piores classificados já descem, não é? Diz? Os piores classificados descem. Não, Mas o problema é como é que atribui a classificação aos Percebes? Por árbitros. exemplo, Depois passava a pressão por exemplo, para os quando eu falo em que erros avaliam, crassos, não era? oh, Rui, Para os observadores. Mas para que é que servem os observadores? quando eu falo em Para erros... avaliar os árbitros. É? Mas podia Mas, ser. mas, teoricamente, oh, Rui, mas E quem é que pessoas externas. avalia os observadores? Ou quem os nomeia? Exatamente. Então isto não para. Isto É lógico que não. Claro, É lógico tinha que ser, É lógico que não. tinha que ser uma análise externa. E É depois, lógico que não, os não. árbitros ao final de X erros, e estou a falar de erros, por exemplo, a expulsão para mim do ASE, eu vi o lance, não vejo toque nenhum, não é? Árbitros e fiscais também são responsáveis, deviam pagar todos pelo mesmo. Se o árbitro falhasse, os fiscais também pagariam, porque são todos uma equipa, não é? Aliás, Eu não vejo o lance. eu fico com a ideia O que Braga- ele dá vermelho por causa do fiscal de linha. O Braga, os lances de penalti Eu não são vi erros esse- crassos. eu não vi a Há tocar, erros- e há mesmo erros por acaso, que não não achava são que não era admissíveis. lance. Há erros que não Toca. são admissíveis. Se toca Mas o espera aí, bola mas não vai espera aí, para ali, mas vai espera aí. Então era Vai para ele, profissionalizar... vai. Oh, Vitor, desculpa. Vai, Era ele isola só. profissionalizar os árbitros e mais? Mais medidas? E serem classificados segundo uma tabela de Por quem? Classificados desempenho por quem? por um painel externo, pessoas se calhar que nem pertencem ao futebol. Quem é que Pessoas nomeava? Quem nomeava essas pessoas? da Oh, patinagem, Rui, da patinagem. Pessoas ligadas ao desporto, professores de desporto, por exemplo, pessoas que trabalham e que sabem as regras e que analisam os lances tal e qual como eles vêm nos livros.
não é? E dizer assim, Como aos isto é juízes, falta, como aos isto não é, juízes. como aos juízes, por exemplo, isto é falta, isto não é, o árbitro aqui devia ter marcado, aqui não marcou, percebes? Eu não estou a dizer aquela faltazita, Mas é que os mas juízes são aqueles grandes erros. E ao final, É que eles dão-se mal com os juízes. ao O final- último que teve na Liga, pá, eles ao deram-se final mal. de X erros graves, o árbitro descia ou era penalizado de alguma forma e os árbitros iam começar a pensar duas vezes em favorecer clubes como favorecem hoje, por exemplo, o Porto Isto chegou ao ponto. e o Benfica. Isto E chegou ao prejudicam o ponto Sporting. do Porto meter a argolada de jogar com 3 jogadores que não podia. E ainda está aqui tudo a discutir se vai ser, se não sei o que, não sei o que mais. Mas se errou, se está mal, opa, não tem que haver discussão, tem que se tu achas que o reagir. Porto vai ser penalizado? Eu acho que Não não. chega aqui ao... Exatamente, eu também acho que não, porque não me acredito no futebol. Ou então vou fazer assim. Estás a Ou então perceber? vou Mas fazer manda assim. aqui Vão tudo a ver deixar- se arranja uma maneira vão de dar a deixar- volta. vão deixar Porque acabar- ninguém admite o erro. O erro é Ó, dele. Vitor, O sabes Porto que- não admite o erro. Não, ainda não vi Não, ninguém não, do Porto Porto a admitir o Questões erro. jurídicas em tudo Quem na cala vida, as consente. questões jurídicas, quase todas Quem? elas implicam contestação. Quem? Vais contestar, quanto muito não seja, desculpa quanto lá. muito não seja Para ganhar dizer- tempo. Desculpa lá. Não, eu acho que nem Tu só o vais tempo. Eu acho que vais é calcular. contestar em O Porto- Portugal. O Porto fez No outro uma má país gestão civilizado não dos contesta. recursos que tinha. Num clube como o Porto, com o profissionalismo que se exige, é uma coisa inadmissível. Mas tem que saber se os podem utilizar os jogadores de cinema. Correto, isso nem é distrital. Dizer logo, sim senhora, fizemos mal, não vejo ninguém a fazer isso. Portanto, esta contestação, mas eu penso que esta contestação vai cair em saco com o outro, Porto vai ser penalizado, não é hipótese. Vamos ver. Pois também. Achas que vai ser penalizado? Sim. Vá, desta vez, Nós o Ricardo, estamos acima desta dos vez o outros. Ricardo Costa não está a ser Nós faccioso. estamos a ser. Não, Desta Ricardo vez Costa, isso não existe. Não? Não, está a ser ainda faccioso. Ainda hoje veio falar. Ainda por hoje acaso. falou. Eu não sei em contexto, não pertence a nada. do- Avançando um bocadinho. Mas é jurista. Mas, Estavas a falar em juristas, em juízes. Ele é jurista, ó Pedro. Isto acham que vale a pena falar de outra coisa sem ser a da arbitragem? Pode ser Sim, falar do Benfica, claro, mas claro. acho que também é capaz de ter interesse um bocadinho. Vítor, o Benfica entretanto vai a Braga, ganha, coisa que já não acontecia, acho que com o Jesus é a primeira vez. Como é que tu viste o jogo? Achas que foi realmente mais uma prova em que o Benfica está, digamos, Imbatível. imbatível, até o momento. lançado para o título? Sei lá. Penso que sim. O Benfica faz uma grande primeira parte e depois descansou à sombra do resultado. Erradamente, quanto a mim. Não gostei da segunda parte da gestão que o Benfica tentou fazer. Marcar primeiro foi, digamos, foi... Sim, se calhar também não está muito contribuiu habituado a para isso. É não um é? bocado, não é? De ir atrás do prejuízo, não é? Conforme E o se diz. Benfica é uma equipa que para mim não sabe defender, ao contrário do Porto. O Benfica não sabe defender e expôs-se demasiado na segunda parte. Achas que isso mais à frente pode ser, enfim, um buraco ali, digamos, uma equipa muito balançada e não gerir um bocadinho o jogo por si? Pode ser um problema, pode constituir um problema. Pode ser, embora o problema maior até o passamos. Para mim o jogo em Braga era um jogo difícil, não é? Agora o Braga Por várias tem jogado sem questões, defesas não só centrais, pelo jogo não é? em si, mas o Titulares. ambiente e tudo que os últimos anos se tem criado em Braga. Foi pacífico este ano. Pois foi, sim senhor, até fiquei admirado. Já que há uns anos atrás, lembro que o Braga era um bastião até do Benfica. Agora passou para o Porto. Agora passou. Como é que tu explicas são Braga. esta viragem? Tem a ver com os presidentes, que há quem diga que o presidente do Braga Quer ser quer ser presidente do Porto, terá a ver com isso, ou terá a ver com o próprio crescimento do Braga? Só pode. Só pode ter a ver com isso. Achas que com a amizade, vai, Exatamente. chamamos As assim. amizades do O futebol. Vieira, É um pupilo, os dois é um a pupilo, conversar, tem que ter não calma. percebo, faz negócios, vende o Lima para o Benfica. Pois, e eu também não percebo como é que deixaste amigos, de ser o Lima. Esse aí é que anda mais é amigo, não é? Era uma pessoa que eu gostava de ver a suceder ao presidente. É. Acho que tiveste feito um excelente trabalho no Braga. Pelo menos a E, pronúncia é do uma Norte pessoa não que nos está- É uma falta. pessoa que está identificada aqui com o Norte e com o Porto. Com o sistema. Porque a maneira de trabalhar do Braga é muito próxima da do Porto. Entretanto, o Braga também viu um jogador seu ser expulso. Achas que isso também teve. Não. Acho que foi bem expulso, em primeiro lugar, e se, digamos, contribuiu um bocadinho também para. Se o Arte expulsou, para acho que é evitar. bem expulso.
Afinal, os árbitros têm credibilidade para tu aceitares essas decisões. Ao Benfica tem. Os árbitros normalmente presumem. Assim ninguém nos leva a sério. Assim ninguém nos leva a sério. Normalmente os árbitros prejudicam o Benfica, não estou a ver. Aquele lance, pronto, é duvidoso, ainda hoje tenho dúvidas. Viste o toque? Viste o toque? Tenho dúvidas no lance. Mas viste o sei, na televisão não se vê. Faz-me lembrar o penal do Jardel contra o Benfica, jogo eu, que cai fora da área, tira-se para o chão e vai tomar penal. Faz-me lembrar desse lance, não lembro. Quando a gente fala em alguém prejudicado, tem que vir sempre Benfica, não percebo. Sendo este jogo em Braga, digamos, uma prova... Era um barómetro. Um barómetro, uma prova, digamos, a sério das cabeças do Benfica. Acho que o Benfica sai mais candidato do que entrou em Braga. Digamos, psicologicamente mais forte para este segundo tempo. Sim, e botou bastante pressão em cima do Porto, porque a maior parte dos partidas era dado adquirido que o Benfica ia perder pontos em Braga. Partilhas a opinião do Pedro que este vai ser um campeonato taco a taco até ao final? Partilho e não partilho, assim, eu estou curioso para ver agora a partir deste mês de Fevereiro algumas coisas. Explico. A quantidade de jogos que agora vêm aí, jogos internacionais, jogos nacionais, quer dizer, e quem vai aguentá-los? Nisso o Benfica costuma pecar, não é? Quem é que está? Jesus parece que não gera bem. Quem é que acha que está mais... passado queixou-se disso. Preocupa-me bastante. Quer dizer, quem é que embora tenha um plantel mais preparado, acho que é o Benfica, não é? Porque tanto é que se alguém anda preocupado é o Porto, foi buscar jogadores com 35 anos e não sei o quê. Estou a tentar, neste momento, tapar os buracos que a equipa tem. São aquisições de recursos, sem alternativas. O Benfica tem buracos e não foi buscar. O Benfica tem buracos e não foi buscar. Mas é assim, se falares aqui há 12 anos atrás, ou até o ano passado, chegasse a ver do Pedro, dizer que o Porto ia buscar um gajo com 35 anos, ele certeza que dizia não pode ser. Mas foi uma situação de recurso, não é? Neste ano, claro. Não havia alternativas. Em janeiro. Eu acho que foi má preparação da equipa que o Porto fez. Porque se calhar, o Benfica se calhar também já o fez o ano passado. E este ano também. Qualquer coisa falhou, não é? Porque não é normal uma situação logo no clube como ao Porto. De certa forma, isso é um elogio ao Vítor Pereira, não é? Porque com estes equilíbrios todos consegue estar à frente do campeonato com mais golos marcados. Os equilíbrios vão vão ser daqui para a frente. O nível de golos marcados deve ter equilibrado um bocadinho. O Porto marcou 5. Tem menos 2, mas o Porto tem menos 4 sofridos. Portanto, há aqui um mérito muito do Vítor Pereira. Os equilíbrios para mim vão ser agora daqui para a frente. Até agora a grande carga de jogos, e isso é que preocupou com certeza ao Porto, ao Vítor Pereira, é que vêm aí os jogos da Liga dos Campeões, vão começar a haver 2 jogos por semana. Então aí ninguém tem dúvidas que o plantel do Porto era curtíssimo para isso. Claro, então fizemos bem. Acho que ninguém tem dúvidas nisso. Legitima estas operações que o Porto fez agora, neste mercado de inverno. Ninguém está a dizer que tanto o Lienza como o Ismailov não são jogadores para jogarem 90 minutos. Não são jogadores para jogarem 90 minutos. Como é que vocês são? A nossa necessidade de ser jogadores para 90 minutos. Vocês têm uma coisa, vocês falam muito na idade do Lienza, vocês admirariam-se se o Lienza realmente começasse a marcar? Foi uma coisa que sempre fez. Rui, o Lienza... Ficavam admirados. Vai marcar. Aliás, ou se o Lienza não chegar ao final do campeonato com 10 ou 15 golos, vocês ainda irão falar de idade. Rui, é um contrassenso. Só se for de penaltis. Não acreditas nisso? Não. Vai marcar um golito, olha, o Ismailov entrou e marcou um gol logo no mesmo jogo. Claro. Isso não vai ser o trajeto do Ismailov no Porto. Eu nem falo do Ismailov, falo do Lienza. O Lienza também não vai porque... Mas admiravas-te que se isso acontecesse? Jogasse com muitos jogos marcados? Admirava. Nós vamos destacar até ao final do programa, não é? No final da época, não vamos falar sobre isso. Ficamos, enfim, um bocadinho esta primeira parte pelo Porto e pelo Benfica. Falta-nos falar ainda do Sporting, que esta jornada já, digamos, já mancou, coisa que é normal. Mas deixamos isso para a segunda parte, estamos já dentro de meses. Até já então.